Neymar vai conseguir jogar a Copa do Mundo ou não? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Nós vamos tentar entender a lesão, tentar entender os conceitos envolvidos, tentar entender essa questão dos prazos de tempo que ele tem, para a gente tentar criar um raciocínio juntos aqui. Antes disso, quero lembrá-los que sou radiologista, então por muitos anos já tenho uma experiência enorme vendo ressonância, raio-x, tomografia, e tenho também meu consultório de medicina funcional integrativa aqui em Balneário Camboriú, onde eu tento unir os conhecimentos e tentar entender a importância do tipo de lesão, mas quem é a pessoa que teve a lesão. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que com 40 anos de idade, com uma ruptura grau 2 da panturrilha é uma coisa, uma pessoa de 20 anos é outra coisa. Então vamos ficar atento aqui, vamos criar um raciocínio junto e eu espero te encher de informações e de esperança para a Copa. Bom, em primeiro lugar, é lógico que eu torço para que ele se recupere e que ele volte, mas nós temos que estar atento aos dados. Então, para você entender, a panturrilha é um músculo que a gente usa para saltar, para aterrissar, para mudar de direção, para fazer todos os movimentos que exigem no futebol. A lesão do Neymar, isso é um ponto importante, foi dia 17 de maio. Então, a gente precisa entender que aqui que foi o ponto de partida, porque todas as lesões é feito um estudo. Se for um grau 1, ela é de um jeito, grau 2 e o grau 3. Então, a grosso modo, a lesão grau 1 vai de 1 a 3 semanas. A lesão grau 2 vai de 3 a 6 semanas. Então, veja, 3 a 6 semanas por quê? Então vamos imaginar que o Neymar, agora a gente sabe, ele tem uma lesão grau 2, mas vamos imaginar que a gente vai fazer um raciocínio em cima disso. E aqui vem pontos que são extremamente importantes. Não é o grau sozinho que determina a lesão. Lembra, o Neymar é um atleta profissional. Ele é um jogador já com histórico de outras lesões, mas também um histórico de sucesso. Então, as lesões, elas têm que ser entendidas dessa maneira, qual pessoa que tem essa lesão. Quando a gente vai olhar a ressonância, nós temos que imaginar o seguinte, uma lesão grau 2, ela pode ser, se a gente cortasse o músculo no meio, como tem essa imagem aqui, ele pode acometer 5% a 50% da circunferência daquele músculo. Então veja, uma lesão grau 2, ela tem subtipos. Ela pode pegar o tendão, ela pode pegar a junção miotendínea, então se pegou o tendão piora o prognóstico. Ela pode ter um hematoma em volta, ela pode ter líquido na fáscia, que é aquelas membranas que separam os músculos. Ela pode ter uma extensão, um comprimento maior, às vezes é uma lesão, mas ela pega pouco da circunferência do músculo, mas ela se estende para uma porção maior do músculo. Isso tudo faz todo sentido para que a gente crie o nosso raciocínio em cima do prognóstico, ou seja, o que vai acontecer. Nessa imagem aqui, a gente está vendo que existe a lesão grau 2, a B e C. Então entenda, nós não temos essa informação. A CBF não nos passou. Então a gente criar planos em cima de algo que nós não sabemos exato a lesão, a gente vai cair naquele intervalo que eu acabei de dizer, que é de 3 a 6 semanas, extremamente amplo esse detalhe. E saiba que um jogador, ele com certeza lá na CBF eles têm esse detalhamento. O que é importante aqui? E aí é uma percepção minha. Se fosse uma lesão de um grau mais, assim, um grau 2 ruim, vamos dizer assim, a expectativa seria muito baixa. Provavelmente ele não estaria na Copa. Eu acho que a maneira que a CBF tem abordado é que deve ser uma lesão grau 2 leve. Né? Até porque eu estava assistindo o jogo dele entre Santos e Curitiba, quando ele sente a lesão. Entenda que quem já teve um estiramento na panturrilha sabe o que eu vou falar agora. Existe uma coisa na medicina chamada a síndrome da paulada. Parece que você tomou um chute atrás, alguém chegou e te chutou. Você sente como se fosse uma paulada mesmo na panturrilha. E ele não teve esse momento durante o jogo. Tanto é que ele começou a sentir, ele até vai ser substituído, ocorre aquele problema da placa tal, e ele acaba saindo. Então veja, se ele tivesse continuado na partida, talvez a lesão tivesse piorado. Então, pelo fato de não ter tido essa síndrome da pancada, ou seja, um evento mais agudo e ser uma lesão que é um pouquinho mais arrastada e ele ter parado de jogar, eu acredito que seja um grau 2, que poderia ser, por exemplo, é muito comum nas ressonâncias, a gente fica até na dúvida se é 1-2, né? Mas foi dito oficialmente que foi lesão grau 2, então eu acredito aqui
pela minha experiência, que eles devem ser um grau 2 mais leve. E em cima disso, do ponto de vista biológico, ele deve estar aí em torno aí de 3, 4 semanas ele vai estar atuando. Então, se nós imaginarmos, eu acredito que o primeiro jogo da Copa ele não entra, mas como a primeira fase aí dura quase 3 semanas, então acredito que no segundo, terceiro jogo aí ele já possa estar à disposição. É claro que agora vem um outro detalhe, que é de medicina funcional, ou seja, a gente tem que olhar para a pessoa. Então, quem é que vai se recuperar melhor de uma lesão muscular? A pessoa que come bem, ou seja, ingere bastante proteína. Com certeza a suplementação deles é super personalizada. Outra coisa importante é controle do açúcar, o sono, pela recuperação. Então todo esse comportamento do atleta, todos esses cuidados somam para que ele consiga recuperar mais rápido. A fisioterapia de um atleta é 3 vezes por dia. Eles têm todo um reparo que pode ser feito. Além disso, lesões hoje, né, dentro da medicina regenerativa, a gente pode utilizar também o próprio sangue, fazer PRP, isso pode acelerar o resultado. Complexo isso, porque se trata de um atleta, então eu não sei qual que é a conduta exata que eles estão fazendo lá, mas como eu disse antes, a minha torcida é que dê tudo certo. Para fechar, o meu objetivo no meu canal, nos meus vídeos, é falar sobre os exames. Então o que é importante que você entenda? Que a ressonância magnética, nos casos de lesões musculares, ela não só nos mostra a extensão da lesão, mas ela também nos diz o que todo mundo está perguntando agora: quanto tempo para recuperar? É isso que a ressonância consegue, nos dar uma ideia de prognóstico, diagnóstico, ou seja, qual lesão que é, e prognóstico, quanto tempo que vai ser para ele se recuperar dessa lesão. É isso que a ressonância fala. Infelizmente, nós não temos acesso às imagens, a gente não tem acesso a que tipo de lesão grau 2 que foi, qual é a extensão, tudo aquilo que eu falei até agora. Portanto, o desafio não é apenas cicatrizar. Entenda que dentro da alta performance não basta a lesão estar recuperada. Quer ver? Quanto tempo que vai levar para ele alcançar a velocidade que ele costuma ter? Quanto tempo vai levar para que a potência do chute seja igual a antes? Isso, a gente está falando aqui recuperação da musculatura. Agora, eficiência da musculatura talvez leve um pouco mais. Então eu acho que a gente tem que sim gerar expectativa na recuperação dele e também ter cautela em relação ao desempenho, porque o ritmo de jogo nada mais é do que a pessoa, o jogador, conseguir desempenhar o seu papel e as suas habilidades a partir de um corpo saudável. Então fica aqui o vídeo, eu espero que eu tenha esclarecido, que você entenda todo esse emaranhado de possibilidades que a gente pode estar vivendo aqui, mas como eu disse, a nossa torcida é que o Brasil vá bem e se saia bem na Copa, chegue à final e tomara que ganhe aí. Deus abençoe a todos.